Graça e paz, irmãos. Um ótimo sábado a todos. Vamos fazer uma oração agora e abrir a palavra? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado porque nós temos a oportunidade agora de abrir a Bíblia, de ouvir a Tua voz, e a nossa oração é para que o Espírito Santo nos conduza de maneira que esta palavra que será pregada agora seja pregada pelo Senhor, que é o autor desse texto bíblico. Ninguém conhece melhor a mensagem desse texto do que o seu próprio autor, que é o Espírito Santo. Então, que o Espírito nos conduza agora, que Ele nos guie, que Ele nos mostre aquilo que precisamos entender e colocar em prática na vida, para a Tua glória, pela ação dEle, e em o nome de Jesus, amém. Você já imaginou uma construção sem projeto? Uma vez eu fui pastorear um distrito e eu estava conhecendo ali a igreja. E, gente, eu não sei nem explicar para vocês, mas vamos ver se vocês vão entender a situação. Talvez fique mais claro na cabeça do Ronaldo, que é engenheiro, mas vamos lá. A igreja estava passando por uma reforma. E quando eu cheguei lá na igreja, aí eu estava lá conhecendo, né, o pessoal, pastor, aqui é o seguinte, aqui vai ser assim, aqui vai ser assado, a fachada é desse jeito. Aí tinha uma escada, e essa escada? Aí eles disseram assim, não, aqui as salas, do lado era a igreja ficava, em um lugar do lado da igreja ficava a sala das crianças, né? No caso só tinha embaixo, acho que 2 ou 3 salas. Aí tinha uma área muito grande em cima, laje e tal. Não, pastor, aqui agora nós vamos fazer as salas aqui. Então, essa escada, por enquanto, só tem a laje. Vamos lá em cima para o senhor ver. Aí eu estava subindo a escada. Então, vocês imaginem que esse aqui, lugar onde eu estou, é a laje, certo? Aí eu estava subindo a escada, só essa parte preta. Você que está em casa, está vendo aqui mais ou menos, tá? Então, eu estava subindo, isso aqui é a escada. Essa parte aqui do chão já termina a laje. E aí eu falei assim, irmão, eu estou com medo de cair, porque eu cheguei aqui na beira da laje, entendeu? E aí eu tive que botar o pé aqui, não tinha muro nem nada, e eu fiquei com medo. E eu falei assim, irmão, eu não tenho direito de construção, mas essa escada vai até o fim da laje? Não é meio perigoso quando as crianças... Claro que não vai ser assim, né? Vai ter uma parede, mas você entendeu que vai ter uma parede aqui? Aí para onde vai isso aqui? Eu não estou conseguindo entender. Porque se aqui é uma escada, eu não estou entendendo como é que vai ser isso aqui. Aí ele me disse assim, pastor, a gente também não está entendendo não. Eu falei, mas... não sei porque... Tá... Olha, a gente já pensou, mas não deu certo. Eu falei, pois é, rapaz. No projeto está assim? Não tem projeto, pastor. Aí eu falei, não, o projeto estava na cabeça do pedreiro, né, que fez aqui. Aí eu falei, poxa vida, agora a gente vai ter que gastar o dinheiro quebrando essa escada, porque... O que eu fiquei pensando é que, assim, o negócio estava indo para lugar nenhum, mas continuaram fazendo. Estava indo para lugar nenhum, mas estava feito. Nessa mesma igreja, nós estávamos construindo uma igreja daquele modelo Maranata. Vocês já viram? Aquela que é pré-moldada, né? Vem ali e tal, só fura, papapá. É rapidinho para poder montar. Então, a estrutura da igreja, tudo bem, só que tem que fazer o tanque batismal. E daí, então, eu estava ali visitando a obra, estava a área do tanque, e deixamos lá um rapaz. Eu fui para um concílio, acho que 2 ou 3 dias depois eu voltei, e aí fui logo lá na igreja, eu estava ansioso. Quando eu chego lá na igreja, a entrada do tanque batismal, gente, não é porque eu sou assim não, mas eu não conseguia descer, porque era tão estreita, certo? Era tão estreita, que eu falei assim para o pedreiro, eu falei, ô irmão, vem cá, faz de conta que agora é o batismo. Vamos entrar para o batismo, eu vou batizar você aí dentro. Entra aí, por favor. Aí,
ele ficou de lado e foi descendo assim na escada, entendeu? Porque ele não conseguia descer de frente. Aí eu falei assim, pois é, irmão, e nem de lado eu passo, eu vou ter que te batizar daqui, não vai dar certo isso. Essa escada. Aí ele falou assim, não, pastor, eu achei que dava e tal. Eu falei, mas você estava fazendo, você desceu de lado. Você é uma pessoa idosa que a gente tem que ajudar. Olha, e olha que a igreja era pré-moldada, né? Era só o tanque. E deu errado. Deu errado. Ainda bem, ela falou ali, ainda bem que foi só o tanque. Né? Não tinha projeto. É que não precisava, né? Era pré-moldado, agora era no tanque. Quer dizer, tinha o projeto, mas não tinha no tanque. Ai, ai, ai. Quando a gente faz alguma coisa sem o projeto, dá nisso, não é? Então, qualquer dúvida, por favor, procure o Ronaldo para poder agilizar as coisas para você, porque senão... E o que eu fico pensando é que quando Deus, ele chama a sua igreja de edifício, isso, partindo desse ponto da necessidade de um projeto físico, de um projeto arquitetônico e tudo mais. Aliás, nós tivemos há alguns dias um encontro com um arquiteto. Nessa semana, se Deus quiser, vamos ter uma reunião com as comissões para poder, ou o mais breve possível, para poder já apresentar, e logo estará sendo apresentado para vocês também. Foi a segunda reunião para a gente fazer as observações finais e aí passar. Tem um projeto? Então, assim, nós sabemos onde serão as escadas, onde serão as portas, como é que vai ser o tanque. Tem um projeto. Se Deus ele estabelece a igreja como um edifício, será que ele fez um projeto para isso também? Está escrito em Efésios, capítulo 2, versos 19 a 22, o seguinte. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Eu vou ler aqui na minha, está escrito assim. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Esse texto me ajudou a entender duas coisas que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês hoje. Primeiro, como comunidade da fé, nós somos família de Deus, edifício de Cristo e templo do Espírito. Segundo, como membros desta família, Deus tem um propósito de crescimento da família e de edificação do templo que somos nós, do edifício que somos nós. É como se isso aqui estivesse surgindo, eu estou falando agora fisicamente, como uma estrutura, que é a igreja, uma estrutura orgânica, que é a igreja, mas Deus, ele tivesse planos de ampliar essa estrutura orgânica, que é a igreja. Então, Deus tem planos de colocar outros andares aqui. Eu acho que, aí eu repito, eu não sou engenheiro, mas eu acho que uma das preocupações básicas nisso é saber como é que está o alicerce, né? Se eu vou subir, como é que está a fundação? Ah, não se preocupe, a fundação é Cristo. Então nós podemos edificar algo gigantesco pelo Espírito Santo nessa estrutura orgânica que é a igreja. Aí, então, no versículo 19, onde está escrito, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, é uma coisa interessante. Aí, aqueles que estudam o texto bíblico na língua original do Novo Testamento e prestam atenção assim nas estruturas e etc., descobrem coisas interessantes e depois passam para nós essas informações e a gente consegue entender melhor o texto com base nessas observações que foram feitas. E veja só o que o estudioso do Novo Testamento diz. Ele diz assim, olha, preste atenção
que no versículo 19, começando com a palavra que é traduzida em português como portanto, ele está dizendo, isso a gente consegue perceber, claro, no português também, que esse portanto é uma continuação daquilo que foi dito antes. Então, nós vamos ter um projeto de oração que vai terminar dia 29, portanto, vamos orar pelas pessoas. Alguma coisa aconteceu antes. E ele diz que essa parte aqui, do versículo 19, do versículo 1 até o versículo 22, eles estão conectados em 3 blocos. Primeiro bloco, do 1 ao 10, a ressurreição espiritual em Cristo. Aí, no versículo 11, Paulo diz assim, depende da versão, não é? Mas, portanto, ou assim, ou logo, o quê? Houve a ressurreição espiritual, houve a conversão, logo, aí ele fala agora, no segundo bloco, sobre a unidade da fé. E daí, então, no versículo 19 que nós lemos, na minha versão começa, portanto, ou seja, existe uma relação de dependência daquilo que Paulo está dizendo aqui, com o que ele disse antes e com o que ele disse antes. Uma coisa não pode ser sem outra, não pode acontecer sem outra. A ressurreição espiritual, a conversão é fundamental para a unidade da fé. E essa unidade da fé dá à igreja a forma de um edifício. Isso é interessante. Então, aliás, a carta aos Efésios, que nós estamos estudando e vamos nos aprofundar durante esse trimestre, nessa carta Paulo primeiro começa falando sobre que a necessidade que uma pessoa tem de se tornar cristão, seguidor de Cristo, é nesse sentido, seguidor de Jesus. E depois, como ele vai viver como cristão. É disso que trata a carta. Cristo abriu as portas de uma casa espiritual para todo aquele que se torna membro. E o que é interessante é que quando nós entramos nessa casa, nós nos tornamos parte dela, e não apenas hóspedes, mas partes desse edifício que é a igreja, a comunidade da fé. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário do Senhor. Então, algumas ilustrações que Paulo usa aqui na carta aos Efésios é de selo, no capítulo 1. Ele usa uma figura de linguagem muito interessante quando diz iluminado os olhos do coração. Ele usa no versículo 22, capítulo 1, cabeça da igreja, Jesus. 2,19, ele diz que nós somos família. No capítulo 2, do 19 ao 21, ele utiliza 3 figuras para representar a igreja. Família, pedra de esquina, e para representar Jesus também, não é? Edifício e templo, 4. Nessa época em que vivemos, dizer que a nossa vontade tem que estar submissa a uma outra vontade é um desafio muito grande. Hoje, antes de vir para cá, eu passei em um outro lugar, eu estava ouvindo no carro um podcast e a pessoa estava dizendo ali no podcast, era um podcast falando sobre religião, sobre vida espiritual. Não era um convidado cristão que estava falando. Aí ele disse assim, nós entramos agora em uma era astrológica, uma coisa assim, em que está imperando a vontade. Então, eu acho, disse ele, não é, que a religião, ela engessa muito as coisas, porque você tem que seguir uma vontade de que alguém está dizendo lá da frente, ele está falando do pregador, não é? Então, o desafio de hoje, e isso está mais presente na igreja do que talvez você imagine. Algumas pessoas costumavam talvez, eu ouvi muito isso, que o mundo está entrando na igreja, e geralmente quando diziam isso, estão se referindo
a roupa, a cabelo, a essas coisas. Mas o mundo entra na igreja não é através de ideologia. É uma ideologia. E essa ideologia está extremamente presente. E a gente tem que, é uma dessas coisas que a gente tem que ficar lutando no dia a dia. Porque ceder à vontade de outra pessoa está cada vez mais antinatural hoje. Não é assim na criação dos filhos? Né? Ontem eu estava num pequeno grupo, e era um pequeno grupo só de homens. O objetivo é esse mesmo, só reunir homens e discutir assuntos relacionados aos homens. E o assunto de ontem foi traumas na família. E aí estava todo mundo falando e de repente alguém disse assim, o problema, olha, eu lembro que na minha época, e aí outro começou, na minha época também, então não, era assim. Eu lembrei do que alguém disse uma vez, o seguinte, quando você começa a dizer assim, ó, na minha época, é porque a idade já chegou, né? E éramos lá todos da mesma idade, mais ou menos, né? Como eu, assim, na faixa dos 40. Eu pensei, que eu estava pensando, na minha época também não era assim. Mas hoje, porque às vezes o meu filho, os meus sobrinhos e outras crianças que eu vejo da mesma idade, dizem coisas e fazem coisas aos pais que nós nunca imaginávamos fazer em nossa idade, não é verdade? Só olhava, às vezes eu digo a Rafinha, eu falo assim, rapaz, se eu fizesse isso, se eu fizesse isso na idade que você tem agora, na minha época, você não teria nascido. Aí ele diz assim, por quê, pai? Porque eu não estaria mais vivo, não. Ceder à vontade é cada vez mais difícil. E o que Paulo está dizendo aqui é que a nossa vontade precisa ser submissa. Ele diz aqui no versículo, que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e Cristo é a pedra angular, é quem segura tudo. Mas deve existir uma submissão no corpo de Cristo, que é a igreja. Não é ao pastor, é aos profetas e aos apóstolos, a Bíblia e a revelação. Nossa vontade precisa ser submissa. Grande desafio esse. Aí, então, no versículo 21 ainda, que nós lemos, tem um outro aspecto aqui escrito, que eu vou trazer, aqui Marcelo vai gostar, que eu vou trazer 3 versões diferentes aqui. A Bíblia de Jerusalém é uma versão bem acadêmica, e ela diz assim, ela traduz esse edifício do versículo 21, que está escrito, que esse edifício é bem ajustado. Essa expressão bem ajustado é traduzida na Bíblia de Jerusalém como bem articulado. Na convenção, na Bíblia da CNBB, Convenção dos Bispos do Brasil, eu trouxe aqui essa versão porque eu achei muito interessante a tradução. A construção toda deve ser bem travada. Travada, bem amarrada, né? Bem travada. A Nova Bíblia Viva, aí já é uma versão contemporânea e o texto fica muito fluido e fácil de entender. Diz assim o versículo 21, nós que cremos somos cuidadosamente colocados juntamente com Cristo como parte de um edifício, de um templo dedicado a Deus que está em constante crescimento. Aí é que eu entendo que se aquela igreja, lembra-se do início da história, que já estava construída e resolveram fazer uma ampliação, não havia projeto de como ampliar aquele prédio, aquela estrutura. Não havia esse projeto. Mas essa versão, a Nova Bíblia Viva, ela traz uma tradução assim, bem interessante. Ela diz assim, nós somos cuidadosamente colocados ali e Jesus está junto e e passamos a fazer parte desse templo que é dedicado a Deus e que está em constante crescimento. Eu tenho certeza absoluta
que na ampliação dessa estrutura orgânica que é a igreja, Deus tem um projeto bem definido de como deve ser. Eu tenho certeza que as escadas não vão dar em lugar nenhum, e que as passagens não são apertadas. Ou talvez, pelo fato de eu estar presente nessa construção, a aparência dela não seja das mais bonitas. Talvez consigamos identificar algumas falhas nessa construção. Talvez. Por quê? Porque eu estou presente. Porque você está presente também. E vamos lá, eu não sou esse tijolo todo também, né? Então, não sou esse tijolo de primeira. Porque eu penso coisas que não deveria pensar. Eu faço coisas que não deveria fazer. E já que eu estou confessando isso aqui diante de vocês, qual seria a melhor coisa a fazer? Tirar esse tijolo defeituoso para que a construção continue perfeita. Afinal de contas, é a construção da igreja de Deus. Ora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se isso for feito comigo, nós vamos juntos. Porque você também é assim. Só que você percebe que nessa versão aqui da Nova Bíblia Viva, a tradução foi feita assim: nós que cremos somos cuidadosamente colocados juntamente com Cristo nessa construção. Aí então, eu ocupo espaço nessa construção, mas quem dá forma e beleza a ela é Jesus, que me colocou e que está comigo. Se em algum momento, como um tijolo vivo dessa construção, eu me achar autossuficiente, ao ponto de que posso encontrar o meu lugar e de que posso cumprir a minha função sem Ele, aí os meus erros começam a me colocar como indesejado e incapaz nessa construção. O que é que nos torna toleráveis nisso tudo? Jesus. O plano é de Deus, o projeto dele é perfeito. E Jesus nos faz encaixar direitinho nele. Aí, no versículo 22, está escrito: e vocês também estão unidos a ele e uns aos outros pelo Espírito, e fazem parte desta mesma morada de Deus. Mesma morada. Fazemos parte ali. Eu participei de uma outra construção. Isso é vida de pastor, né? Vida de pastor é construir, etc., acompanhar a construção, né, e tudo mais. Graças a Deus, mais uma aqui. Eu acompanhei uma construção, essa tinha projeto projeto lá 100%, tinha todo tipo de projeto. Tinha o projeto arquitetônico, tinha o projeto civil, tinha o projeto, o telhado era diferente, então teve um engenheiro que teve que calcular o telhado, teve engenheiro elétrico, teve de tudo, todo tipo ali de profissional participou daquele projeto ali. Contratamos uma empresa para poder executar a obra, e eu sempre passava ali, quase que diariamente. Eu passava para as visitas, ou pegar a Rafinha na escola, e etc. Então, diariamente eu estava ali, às vezes 2 vezes no dia. Até porque a necessidade das compras e tal, era tudo, né, comigo. A gente, pastor, precisa aqui de cimento agora e tal, aí manda. E eles fizeram na frente da igreja, eu não lembro o nome daquela pedra, mas era uma pedra pequenininha, quadradinha, bem bonita mesmo. Colocaram ali na frente da igreja. Eu lembro que, para definir aquela pedra ali, foi difícil, a arquiteta colocou ali no projeto, mas quando fomos ver o preço, era caro, era caro. Sabe aquela coisa que é linda, linda mesmo? E que o preço acompanha a beleza? Então, gente, o que a gente gastou na fachada inteira vai quase que gastar só no detalhe das pedras, né? Mas aí decidimos comprar e tal, encomendou, as pedras chegaram, e
e eu ia lá na obra, os pedreiros para lá e para cá, e eu ficava catando as pedrinhas e botando no lugar, né? Porque eu pensava assim, cada pedra dessa aqui deve ser uns 4 ou 5 reais, né? Aí as pedrinhas espalhavam assim, eu tirava e ficava botando. Aí eu dizia para o não deixa essas pedras cair daqui não, porque o pessoal pisava, né? E eram muitas pedrinhas, então deixa essas pedras aqui. Eu pensava, eu vi uma quebrada, eu falei, isso aqui 5 reais quebrou. Aí, botando as pedrinhas. Eles estavam terminando, quando estava já começaram de cima, né? Quando estavam já mais ou menos na altura assim da gente, ele tinha um monte de pedrinhas assim anotadas. Veja só que bobagem, né? Mas vou contar para vocês. Aí tinha um monte de pedrinha assim que o rapaz estava colocando. Aí eu peguei uma delas e escrevi meu nome nelas, Jafé. E aí coloquei lá no meio também, em cima. Aí ele pegou a pedrinha, colocou lá no lugar, e eu pensei assim, pronto, já marquei meu nome aí, está lá. Quando eu chegar lá, eu vou poder contar assim, mais ou menos a altura, não vou saber mais onde é, né? Mas foi mais ou menos a altura da vista, já estava terminando. Eu vou dizer, está por aqui, ó, tem meu nome aqui dentro dela. Né? Gente, eu não construí aquela igreja, eu só estava acompanhando. Isso tem muitos anos, mas veja, eu lembro até hoje. Eu acho que é uma alegria muito, muito maior a que Deus sente em saber que não é só o seu nome, mas você faz parte dessa construção. Você foi colocado ali. Imperfeito, falho como você faz parte dessa construção. Jesus dá a forma, sustenta, mas nós damos o volume dessa construção. E sabe de uma coisa? Eu não sei como, eu não vi ainda, mas eu tenho certeza que Deus tem um projeto fantástico de ampliação dessa igreja que eu estou olhando aqui agora, porque essa é a verdadeira igreja. Deus tem, sabe, olha essas cadeiras vazias aqui. Deus tem muitas outras pedrinhas para tirar de lá e colocar aqui ao ponto de nem vai caber mais. Porque o que Ele quer é que essa estrutura orgânica cresça, cresça e cresça. E você faz parte disso. Que Deus te abençoe nesse propósito. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, obrigado pela mensagem de Tua Palavra. Nos conceda a bênção de hoje revigorar, reafirmar, confirmar a nossa fé e nossa esperança nesse grande projeto espiritual que é a Tua igreja. Louvado seja o Teu nome, porque nós fazemos parte disso. Somos pedras vivas, está escrito em Tua Palavra. O nosso Senhor Jesus é o fundamento e nós somos colocados também. Que privilégio! Quando as pessoas olham para nós, estão vendo uma estrutura espiritual que foi idealizada pelo Senhor, que é a igreja. Ó Deus, conceda-nos a bênção de sempre encontrar o nosso lugar nessa construção espiritual. Conceda-nos também a bênção, Senhor, de ajudar outras pessoas a entenderem que há um lugar para elas também nessa estrutura. Que sejamos seus instrumentos e ferramentas para que este propósito chegue e alcance o seu cumprimento para a glória do teu reino, pela ação do Espírito e em o nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos.